Olá, bom dia meus queridos alunos do sétimo ano, que é o professor Renan, da disciplina de ensino religioso. Gente, nós vamos adentrar agora numa nova unidade, que eu dei o título de Conhecendo a Palavra de Deus, certo? Então nós vamos percorrer aí ao longo desse final do nosso ano letivo com essa unidade, tá bom? Conhecendo a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a autoria dessa palavra. Quem é o autor dessa palavra? É Deus? São escritores? Como que se deu isso? E inspiração, certo? Autoria e inspiração. Vamos lá caminhar juntos? Espero que vocês estejam animados. Bom, a comunicação é uma coisa séria, não é? Até existe um ditado engraçado que diz que quem não se comunica se trumbica, ou seja, quem não se comunica pode se dar mal, pode perder oportunidades ou sofrer perdas. Mas comunicar, convenhamos, não é algo muito fácil, né? Basta colocar vocês num seminário, né? A gente começa a ver o nervosismo, a necessidade de dominar um conteúdo, de repassá-lo, né? Todos nós corremos esse risco. O risco também de sermos mal interpretados quando nós vamos expor determinados assuntos. Então, um poeta americano, o Ralph Waldo Emerson, ele diz que ser compreendido é um luxo, verdadeiramente um luxo. E aí eu queria aplicar em vocês um pequeno teste, testando a capacidade de captar a informação de vocês seguindo o meu comando. Pegue aí um papel, então, pegue uma caneta ou um lápis. Eu aconselho a pegar um lápis, porque eu vou dar um comando e vocês vão seguindo. Aí a gente vai ver a importância de uma comunicação em que vocês possam fazer a interpretação correta. Vamos lá, vou dar um tempinho aqui para vocês pegarem aí um papel, uma caneta, um lápis, para que vocês sigam então esse meu comando. Rapidinho, peguem aí. Já pegaram aí? Vamos lá? Primeiro comando: desenhe um quadrado de tamanho médio. Desenhe um quadrado de tamanho médio. Segundo comando: em cima desse quadrado, desenhe um triângulo. Bem em cima do quadrado, desenhe um triângulo. Terceiro comando: trace uma reta horizontal saindo de cima do vértice do triângulo para o lado direito. Trace uma reta horizontal saindo de cima do vértice do triângulo para o lado direito. Quarto comando: trace uma reta horizontal saindo da mesma linha do quadrado e do triângulo para o lado direito do mesmo tamanho da reta de cima. Vou repetir. Trace uma reta horizontal saindo da mesma linha do quadrado e do triângulo para o lado direito do mesmo tamanho da reta de cima. Quinto comando: ligue as duas retas traçadas paralelas ao lado do triângulo. Ligue as duas retas traçadas paralelas ao lado do triângulo. Sexto comando: trace uma reta vertical saindo dessa última reta traçada
paralela ao lado do quadrado. Trace uma reta vertical saindo dessa última reta traçada paralela ao lado do quadrado. Próximo comando: junte o final dessa reta vertical ao quadrado desenhado. Junte o final dessa reta vertical ao quadrado desenhado no passo 1. Dentro do quadrado, desenhe um retângulo pequeno, saindo da base inferior do quadrado. Dentro do quadrado, desenhe um retângulo pequeno, saindo da base inferior do quadrado. Em cima do retângulo, é o último comando, desenhe um quadrado ainda menor que o retângulo desenhado no passo 8. Bom, eu queria ver como é que ficou, né, o desenho de vocês depois dessa comunicação que nós fizemos. Será que foi fácil seguir essas instruções? Mostre aí como ficou, mandem no aplicativo para mim dar uma olhada como que ficou esse desenho de vocês e depois eu vou abaixo falar que desenho era para vocês respondendo lá no aplicativo. O que é que esse exercício nos mostra, né? Que pode ser difícil comunicar uma ideia ou informação para outra pessoa, de modo que ela nos entenda perfeitamente. É bem difícil. Não é impossível, mas é uma tarefa árdua, é difícil comunicar uma ideia. E nós estamos aqui, então, procurando falar a respeito de uma comunicação importantíssima, que é da palavra de Deus para nós. Então vamos falar um pouco sobre a autoria hoje, depois nós falaremos sobre inspiração da Bíblia. Hoje nós falaremos sobre a autoria. Então, para se comunicar conosco, o que Deus nos deu? A sua palavra, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Na sua opinião, há uma maneira mais fácil para Deus se comunicar conosco? E aí? O que vocês diriam? Há uma forma mais direta, simples, contundente de Deus se comunicar conosco? Que outra maneira, além da Bíblia, Deus poderia ter usado para comunicar as suas ideias, os seus mandamentos, as suas instruções, as suas histórias? Além da Bíblia, há uma outra maneira que Deus poderia ter usado? Bom, sem dúvida, vocês têm diversas respostas aí, né? O fato é que ele preferiu comunicar a sua palavra de maneira escrita. E para isto, ele escolheu algumas pessoas para transmitir a sua mensagem. Então, a Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Olha só como é que ele fez isso. O apóstolo Pedro explica isso de maneira simples, dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso mesmo, Deus inspirou homens santos para escrever a sua palavra. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Mas para que ele se comunicasse conosco, ele precisava utilizar dos homens que aqui vivem. Então ele inspirou esses homens com o seu Espírito Santo. E eles então escreveram a sua mensagem. Claro que Deus poderia ter escolhido anjos ou até mesmo usado outros meios, mas ele preferiu fazer conhecidos os seus pensamentos e a sua vontade
por meio de alguns homens. E mais à frente nós veremos que homens são esses, se eles variam entre épocas ou não. Nós vamos aprender tudo isso buscando conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Vamos refletir um pouco sobre isso, de como a Bíblia é um livro sem igual. Existe outro livro que você conhece que foi escrito desse modo, dessa forma? Isso torna a Bíblia um livro especial, que ele foi inspirado por Deus e ele foi escrito por homens diferentes em diferentes tempos e lugares. Então, não basta você saber que Deus fala conosco por meio da Bíblia. O que é mais importante é você escutar e obedecer o que ele fala conosco. Deus usou homens simples para escrever a sua palavra. E ele ainda hoje quer usar pessoas como nós para anunciar sua palavra, pessoas simples. Quando você precisar saber o que é melhor para a sua vida, procure direção na palavra de Deus, porque ela é uma luz para iluminar o nosso caminho. Bom, o texto já está com vocês. Deem uma atenção especial nas atividades e enviem, se vocês conseguirem, se possível for, para o aplicativo para que eu possa fazer o acompanhamento da pontuação, da frequência de vocês, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidem. Forte abraço. Tchau, tchau.